Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Dessa vez irei falar de equações do primeiro grau. É um assunto, que você estuda no ensino regular, no ensino fundamental, lá no sétimo ano, oitavo ano. Olha só que a equação ela existe desde a antiguidade, desde o tempo dos egípcios. Não da maneira que a gente conhece hoje, mas era mais como uma adivinha, né? Tem até uma história de um túmulo que diz assim: aqui reside Bartolomeu. Ele viveu um terço da sua vida, depois a metade, depois um quinto foi casado e assim por diante. Aí a pergunta é: qual é a idade do Bartolomeu? Tá certo? Tinha muito isso, mas chegou nos tempos atuais para falar de equação. Vamos lá? É quando você entra em contato com o x pela primeira vez. Então, o que são equações? É uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que tem letras e expressa uma igualdade. Possui geralmente dois membros, geralmente não, ela tem dois membros, um está à esquerda, outro à direita, que a gente chama primeiro membro e segundo membro. Como é do primeiro grau, o expoente é uma variável que sempre é ou x ou y ou a ou b que não tem quadrado. Se tiver quadrado é uma equação do segundo grau. Então tá aqui, x mais 7 é uma sentença, né? Uma adição igual a 16. Aí agora é uma sentença, porque é uma igualdade. Qual é o x, o valor do x? Aí, o que é o conjunto universo? Ele é a resposta que satisfaz aquela equação. No caso, é o conjunto verdade, é o conjunto que satisfaz a equação, tá certo? O universo é o conjunto de todos os elementos que possam satisfazer. Mas o verdade é aquele que satisfaz a equação. Capite? Então vamos lá, olha só. Como eu acabei de falar, o verdade é aquele que torna a sentença verdadeira. Por isso que é chamado conjunto verdade. Ou seja, ou a gente chama também de conjunto solução. Certo? E as raízes da equação? Olha só, a gente chama raiz da equação o valor do x que torna a sentença verdadeira. Em outras palavras, se eu substituir aquela letra por esse valor, a gente coloca a sentença para se tornar verdade. Olha aqui, o seu João foi comprar x laranjas e 3x tomates. Se x é igual a 2, quantas laranjas o seu João comprou? Ou seja, se ele comprou x laranja, ela comprou 2 laranjas. 3x tomates, comprou 3 vezes 2, 6 tomates. Tá certo? Tá aí. Aí é só substituir, tá certo? Então, resumidamente, equação é a igualdade entre duas expressões, onde numa delas tem uma ou mais letras. Um exemplo, 3x mais 5 igual 2 menos x mais 4. É uma equação isso. Se não tem letras, não é uma equação. É uma igualdade, que pode ser verdadeira ou falsa, mas não é uma equação, certo? Numa equação tem o primeiro membro, 3 meios de x menos 2 mais 3x, igual a menos 4 menos x. Primeiro membro e segundo membro. Primeiro membro e segundo membro. A gente vai ter os termos, que são as parcelas, vamos dizer assim, e a incógnita, que é o x, os termos com incógnita e os termos independentes. Termos independentes são os termos que não têm incógnita.
Próxima. Olha lá, a solução de uma equação é um número que, se colocado no lugar daquela incógnita, vai transformar numa igualdade verdadeira. Olha só, 3x é igual a 18. Se eu substituir o x por 6, a gente vai encontrar 18. Então, quer dizer que o x é a solução, é a proposição verdadeira, é o conjunto verdade. X mais 7 é igual a 12. Qual é o número que eu coloco no lugar do x, que somado com 7, dê 12? É 5. 20 menos x igual a 15. Qual é o número que eu colocado no lugar do x, dê 15? O x é igual a 5. São chamados de solução. Certo? Quando as equações têm a mesma solução, a gente diz que as equações são chamadas equivalentes. Equações equivalentes. Vamos resolver algumas equações, tá certo? Olha lá, a gente vai tentar resolver a equação utilizando o método que alguns professores não gostam, outros não ensinam só dessa maneira, mas é uma maneira que pode resolver. Olha só, resolver a equação é encontrar a sua solução, o conjunto verdade. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Numa equação a gente pode mudar os termos de membro. No caso aqui, o menos 6 é um termo independente, não tem x. Eu posso colocar ele no segundo membro. Vamos dizer assim que é o lugar natural dele. Então, o menos 6 ele vai para o segundo membro. Só que se eu mudo de lugar, eu tenho que trocar o sinal desse termo. Então, se ele está menos 6 aqui, ele vai para o outro lado, ele vai mais 6. A mesma coisa, o 3x ele está no segundo membro. O lugar natural dele é o primeiro membro. Então, eu vou jogar esse 3x para cá e fica menos 3x. Aí você faz a conta agora. 5x menos 3x, 2x. 6 mais 4, 5. Então, 6 mais 4 é 10, rapaz, não é 5 não. É porque eu já estava querendo saber a resposta final. Então, 2x igual a 10. Quanto é o x? Você divide os dois membros por 2. Você vai ter o conjunto de solução 5. Tá certo? É uma maneira tradicional de você resolver a equação. Só que você também pode resolver com a ideia de balança. Olha só, nessa balança aqui, eu tenho 4 caixinhas, que eu vou chamar, cada caixinha pesa x. E eu tenho 2 caixonas, cada caixona pesa 100. Se eu perguntar a vocês, quanto pesa cada caixinha dessa? Dê um pause aí e me diga. Já deu para saber? Calculou? 50. Porque se 2x desse é 100, 1x só é a metade de 100. Essa é a ideia de balança. Então, você pode não saber quantos pesam os cubinhos, mas você vai dizer que eles pesam x. Então, se tem 4 caixinhas, vai ter 4x, igual a 200, que é 100 mais 100. O x vai ser os 200 dividido por 4. O x vai ser 50. Foi o que eu tinha falado, não foi? Agora, se você colocar uma caixinha, tirar uma caixinha de um lado e colocar do outro, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que colocar também do outro lado. Então, se eu colocar essa caixinha que está aqui, coloquei uma caixinha para esse lado da balança, eu tenho que colocar outra caixa para o outro lado da balança. Por isso que tem aquela história de trocar o sinal. Agora imagine outra situação.
Uma dessas balanças, você tem um lado com 5 pezinhos, 5 caixinhas, e um de 31. E do outro lado, um pezinho de 86. Quanto pesará cada um desses X aqui, dessas caixinhas? Olha lá. O que é que vai acontecer? Eu vou tirar 31 daqui. Se eu tiro 31 de um lado, eu tenho que... Perdão, viu? Eu tenho que tirar 31 do outro lado também. Por isso que o 31 fica negativo. Então vamos ver aqui. Ó, 5x, que é 5 caixinhas, mais 31 igual a 86. Vai ficar 5x igual a 86 menos 31. Por que esse menos 31? Porque eu tirei 31 de um lado e tirei 31 do outro lado. Como tinha 86, 86 menos 31, 55. Então, 5 caixinhas dá 55. Cada caixinha dessa vai valer 11. 55 dividido por 5. Então, 5x, 55. X é 55 dividido por 11. Conjunto solução. Uma caixinha dessa equivale a 11. E se tiver parêntese? Com parêntese, você vai tirar primeiro os parênteses e vai trocar o sinal, se tiver negativo na frente. Tá certo? E você faz a conta normalmente. Se tiver o sinal negativo antes do parêntese, todo mundo que estava dentro do parêntese troca-se o sinal. Quem está mais fica menos, quem está menos fica mais. Aí tem essa daqui, ó. Menos 2x mais 1, menos 3, 5x menos 2. Isso é coisa bem simples. Você olha, na frente do parêntese tem qual sinal? Menos. Então, todos que estão dentro do parêntese fica mais. Ou troca o sinal. Quem está menos fica mais, quem está mais fica menos. Aí tem aqui, ó. Menos 2x ficou 2x, mais 1 ficou menos 1. Menos 3 eu multiplico, faço a distribuição. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. O sinal do 5 é mais, vai ficar menos. O do menos 2 vai ficar mais 6. Se o sinal que tiver na frente for mais, aí eu continuo com os mesmos sinais. Eliminei os parênteses, agora vou mudar a posição dos termos independentes, que são os que não tem x. Pego todos e coloco no segundo membro. E coloco os termos que tem x para o primeiro membro. Certo? Faço a conta, menos 12 igual a menos 3. Divido tudo por menos 12. Faço aquele jogo de sinal que eu vou encontrar x igual a 1/4. É a solução. E se tiver denominador? Tem aquela história de tirar o MMC. Mínimo múltiplo comum. De 2, de 4 e de 3. Que dá 12. Aí o que é que eu faço agora? Divido 12 por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 12 por 3 dá 4. E o 4 eu vou multiplicar por todo mundo que está aqui. 4 vezes 3, 12. 4 vezes x, 4x. Agora eu faço as contas e elimino o 12 e faço a conta normal e acho a solução da equação. X igual a 9. Vamos lá. Sinal de menos antes de uma fração. Então, a fração ela pode ser representada dessa forma. E se ela tirar o sinal de menos, todos os números que estão dentro vão trocar de sinal. Tá certo? Se está menos, fica mais. E resolve-se a equação normalmente. Então, pause e veja aqui a resposta.
E se a equação, além disso, tem parênteses e tem denominador? O esquema é o mesmo. Resolve o que está dentro do parêntese, depois o que está fora, né? Elimina os parênteses, tira o MMC e resolve a equação. Tá certo? Pois bem, pessoal, foi uma maneira bem rápida de você estudar sobre equação. Eu não peguei nenhum exercício do IFAL de equação, mas no próximo vídeo irei falar sobre alguns conteúdos que tem equação e o próximo também que virá. Até mais, deixe o seu like, o seu joinha. Fui!